O comensalismo. No comensalismo, um dos sócios é favorecido enquanto o outro não sofre prejuízo. O termo comensal significa algo como convidado à mesa. Assim, tradicionalmente, o termo comensalismo foi utilizado para designar relações alimentares em que uma espécie se beneficia dos restos alimentares da outra. No entanto, a tendência atual é estender o conceito para qualquer tipo de relação alimentar ou não, em que uma das espécies se beneficia sem prejudicar a outra. Um caso de comensalismo muito conhecido é o de certos peixes, as rêmoras, que se fixam à superfície ventral do tubarão por uma ventosa que tem a cabeça, obtendo assim um eficiente meio de transporte. É provável que as rêmoras também utilizam restos de refeições dos tubarões como alimento. Nas matas brasileiras, muitas plantas, como as orquídeas, as bromélias e as samambaias, vivem sobre o tronco de árvores muito altas, obtendo dessa forma maior suprimento de luz. Essa situação, também chamada de epifitismo, onde que epi é igual em cima de, né? Epi é igual em cima de, e fito é igual planta. Nada mais é do que um tipo de comensalismo que as epífitas usam as árvores apenas como suporte, sem causar prejuízo, pois não são parasitas. Ou seja, elas só colocam as raízes ali, elas não predam a árvore, elas não são árvores parasitas, só encostam ali na árvore ali, como se fosse aquela planta amiga assim, que só encosta assim na árvore assim, sabe? Como se encostasse na árvore maior e fala assim, ei, beleza? Posso encostar um pouquinho aqui? Né? Como se ela falasse assim, só vou encostar um pouquinho aqui, só para descansar um pouquinho. Mas na verdade ela faz isso para absorver mais a luz, né? Porque são árvores pequenas, então o que acontece? A luz vem, chega nas árvores maiores e o que vem nas árvores menores, elas absorvem. Colônias. Colônias são associações entre indivíduos da mesma espécie que se mantêm ligados entre si, podendo ou não apresentar uma divisão de trabalho. São comuns em esponjas e quinidários, exemplo de associações coloniais. Entre os quinidários são bem conhecidas as caravelas. Cada caravela é uma colônia com indivíduos reprodutores. Alimentadores e protetores. Os protetores são longos tentáculos como células produtoras de substâncias urticantes. O próprio flutuador é também um indivíduo cheio de gás, que funciona como uma vela, arrastando os outros indivíduos presos a ele. Interessante, gente. Eu achava que era uma coisa só, né? Eu achava que era... Tipo assim, são vários organismos dentro, como se fossem vários organismos dentro de um só. Eu achava que era um só. Bizarro. Estranho. Os corais também são quinidários coloniais que secretam esqueletos de carbonato de cálcio. Os chamados recifes de corais são formados por grandes números desses esqueletos e podem ter vários quilômetros de comprimento. Sendo que os corais, gente, eles são importantes, fundamentais no ecossistema, porque dentro dos corais existem pequenas bactérias, né, pequenos micro-organismos que são graças a esses micro-organismos que dá a cor aos corais, né? E esses corais são importantes na manutenção do oxigênio da água. Se, por exemplo, aumentar 1 grau a mais, né, no oceano, esses organismos eles não sobrevivem a 1 grau a mais da temperatura da água. Então, o que acontece? Esses negócios que estão acontecendo, né, essas mudanças climáticas,
essa acidificação que está acontecendo nos oceanos, né? Onde que se você for procurar aí na internet, aí você vai ver muitos documentários falando sobre o branqueamento dos corais. O branqueamento dos corais, gente, nada mais é do que os corais morrendo, né? Os corais morrem porque são feitos, se eu não me engano, eles são feitos de calcário, né? De carbonato de cálcio, né? Se eu não me engano, são feitos de carbonato de cálcio. Então, o que dá cor aos corais, o que dá vida aos corais, são os micro-organismos que vivem dentro dos corais. E 1 grau a mais no oceano, esses micro-organismos não sobrevivem, porque eles não estão adaptados, né? Esses organismos não estão adaptados a viver em um ambiente com 1 grau a mais, né? Então, o que acontece? Quando esses organismos saem dos corais, os corais acabam morrendo. E esses corais são importantíssimos porque, igual eu falei, eles ajudam no processo de manter o oxigênio da água, né? Aquele oxigênio, a temperatura e o oxigênio da água. Quem tá latindo é a cadelinha. É a cachorrinha. É a estrela daqui de casa. Sociedade. Uma sociedade é um grupo de indivíduos da mesma espécie não ligados anatomicamente e que se organiza de modo cooperativo. Estímulos recíprocos entre membros do grupo mantêm a união dos indivíduos. Essas trocas de estímulos representam formas de comunicação entre os componentes de sociedade. Em muitas espécies de animais, a comunicação entre os indivíduos do grupo é feita por meio de substâncias químicas especiais, secretadas por eles, chamadas feromônios. Um feromônio pode ser considerado um mensageiro químico entre indivíduos. Feromônios não são hormônios. Não se deve confundir feromônio com hormônio. O hormônio ele é produzido no interior do indivíduo e serve para a integração entre seus órgãos, enquanto um feromônio integra os vários organismos de uma população. Feromônios são substâncias muito variadas, que podem servir para marcar pistas, delimitar territórios e atrair mutuamente os membros da comunidade. Olha, interessante, eu não sabia disso. Eu não sabia mesmo. Interessante. Sociedade das formigas. As saúvas representam um dos grandes problemas da agricultura brasileira, pois cortam folhas e podem devastar plantações e pomares com rapidez. As saúvas não comem as folhas que cortam, mas utilizam como nutriente para suas plantações subterrâneas, do fungo que lhes serve de alimento. Os pedaços de folha são mastigados e empapados de secreções até se tornarem uma massa esponjosa, sobre a qual se desenvolve o fungo. Da fêmea do formigueiro, somente a rainha, também chamada de içá ou tanajura, é fértil. Todas as outras fêmeas, denominadas operárias, são estéreis. As operárias dividem em várias castas, diferenciadas morfologicamente. Os maiores de mandíbulas grandes são os soldados, e definem o formigueiro. As carregadoras têm um tamanho médio e cortam e coletam as folhas. As operárias menores vivem no interior do formigueiro, ocupando-se do fungo e de outras tarefas caseiras, como cuidar das crias. As jovens rainhas saem do formigueiro no início do verão para o voo nupcial. Os machos alados fertilizam a rainha durante o voo, porém não voltam mais para o formigueiro e acabam morrendo. Muitas rainhas não sobrevivem, pois são atacadas por pássaros ou outros predadores. Cada rainha que permanece viva fecundará um novo formigueiro. Ela perde suas asas e entra no solo, cavando um canal aproximadamente de 10 centímetros, aproximadamente, cavando um canal de aproximadamente 10 centímetros de profundidade, que desemboca numa câmara ou panela, de 1 a
de 1 a 2 centímetros de largura. O canal é coberto com terra e rainha, daí por diante não sairá mais o formigueiro. Ela então regurgitará um pedaço do fungo que havia. Pô, gente, interessante, eu não sabia disso. Essa natureza é incrível. Que havia apanhado no formigueiro antigo. Aduba-o com secreções e deixa-o desenvolver. Em seguida, põe os primeiros ovos, que originarão as primeiras formigas. As novas formigas começam a trazer folha para a plantação de fungos e aumentam o formigueiro, construindo debaixo da terra uma série de panelas que se intercomunicam. Vários canais partem das panelas para a periferia e desembocam na superfície do solo, por orifícios chamados olheiros. Olha, interessante. A rainha só se preocupa da reprodução. Um detalhe: os ovos que serão postos nos anos seguintes são fecundados pelos espermatozoides obtidos no voo nupcial, que são armazenados vivos pela rainha durante toda a sua vida. Uau! Essa aí eu não sabia, viu, gente? Essa aí pra mim é uma novidade grande, viu? Eu não sabia disso. Então as tanajuras que a gente encontra na rua aí, na época das tanajuras, então são as rainhas, né? As rainhas sem asa. E dizem que a bundinha da tanajura é gostosa, né? Tem pessoas, né? Tem lugares aí que eles comem, né? Bunda de tanajura com farofa. Dizem que é gostoso, né? Eu nunca provei, não. Olha, gente, pelo que eu me lembro, uma vez eu provei, né? Em um lugar que os insetos são criados para isso, né? São criados como ração, são criados para consumo humano. Uma vez eu provei algumas larvas de tenebra, gente. Elas estavam sequinhas, sabe? Nossa, sequinha, crocante, nossa, gostosa demais. Eu nunca tinha comido um trem tão crocante, sabe? Umas larvinhas assim sequinhas, sabe? Nossa. Tava parecendo aqueles Cheetos. Sabe aqueles Cheetos? Que você morde e fica assim crocante, assim? Não, gente. Gostou demais, viu? Nossa. Eu gostei demais de ter comido. Sem contar que é proteína, né, gente? Larva de tenebra, assim, é proteína, né? Tipo, é como se fosse uma proteína magra, né? Carne magra. Isso aí, galerinha.